cristão reformado. Para a glória de Deus. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. We have ignition. Se você quer receber esse e outros temas do nosso canal, não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sino das notificações para que você possa receber novos vídeos e compartilhe o nosso trabalho. Babilônia, passado, presente e futuro. A atitude de Babilônia Grande é atemporal e penetrante. É uma atitude de oposição a Deus e aos ensinamentos de Mundo Jesus antigo. Cristo. Impérios. A atitude é insidiosa porque a riqueza e a prosperidade eram atraentes do lado de fora. Por isso, as referências à Babilônia Grande nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse têm muita importância para nós hoje. Apocalipse 17, 3 e 4. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Na sua fronte estava escrito o nome, mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então o anjo me disse: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui temos toda a imagem vívida da literatura apocalíptica. É um tempo futuro. Há uma mulher, a besta, as cores brilhantes e o simbolismo. O simbolismo de prostituição. A Bíblia menciona bastante a prostituição. Deus mostra com ela como os indivíduos e as nações são seduzidos pela submissão a ele e à doutrina. No Velho Testamento, a prostituição é uma imagem para a idolatria. Quer dizer, as pessoas se prostituem. O povo de Deus se prostituiu quando não foi fiel a Deus, quando persegue a adoração de um ídolo. E agora a igreja enfrenta o mesmo tipo de ameaça, o abandono de sua verdadeira adoração a Deus por outros tipos de ídolos. Bem, a prostituição é uma imagem sedutora. Alguém, como já disse, os atrai, iludindo-os a seguir seu caminho e a abrir mão de sua lealdade a seu verdadeiro Deus. A Bíblia usa o símbolo da prostituição de duas formas. A prostituição seria adorar falsos deuses. Mas há uma outra forma em que a Bíblia descreve a prostituição, e isso também se refere a outras nações que não sejam Israel. Mas conforme um estudioso do Novo Testamento, George Eldon Ladd, explica, a prostituição também significa a prostituição de tudo para o ganho comercial. A ideia aqui não é de falta de fé espiritual, mas de uma prostituição de tudo para o ganho comercial. Nínive também é descrita como prostituída por causa de sua exibição de poder e de esplendor para zombar e escravizá-los. Ladd, sobre o capítulo 17 do Apocalipse. Aqui, a prostituta seria a Babilônia, o símbolo da civilização humana com toda a sua pompa e circunstância organizada contra Deus, a cidade que tem domínio sobre os reis da terra. Nós seguimos a atração da Babilônia através das escrituras e da história. Desde a Torre de Babel, a cidade de Nabucodonosor, e agora até o livro do Apocalipse, onde a Babilônia Grande atinge imensa força. Eu acho que João está tentando pintar a Babilônia como atraente e enganadora.
E uma das formas pela qual se pode mostrar o quão rica, próspera e satisfatória é aquela realidade. E ela pode embalar os cristãos a um falso sentido de segurança. Então, é um aviso para eles, mostrando a sedução dessa visão particular do mundo. No livro do Apocalipse, Babilônia a Grande se torna a palavra-código para um sistema anticristão monstruoso. Um colosso econômico dedicado a acumular poder e riqueza através do comércio mundial. Esta é a atração fatal da Babilônia, o ganho comercial obtido a qualquer custo. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, como elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ao longo dos séculos, muitos tentaram identificar a Babilônia com nações específicas, impérios e até mesmo com igrejas. A cada ano, parece, novos candidatos são citados para o papel de figuras simbólicas do livro do Apocalipse, Babilônia, a besta, o falso profeta. Mas todas as interpretações têm uma coisa em comum. Todas estão erradas. A história da interpretação do livro do Apocalipse é bastante interessante porque quase toda a geração de cristãos que a lê sente que é o endereçado direto daquele livro. A Babilônia é tal entidade, ou é tal igreja, ou tal império. Por várias vezes, as pessoas previram o final dos tempos. E então, elas tiveram que mudar de ideia, rever, refazer, ou talvez tenhamos lido de forma errada, talvez tenhamos lido errado. Este refrão é repetido várias vezes, não apenas no século XX, mas toda a história, a leitura desse livro demonstra que nós estivemos errados repetitivamente. Agora, isso nos deve revelar que é muito perigoso tirar conclusões apressadas sobre ser dogmático, sobre o que ou quem é Babilônia, quando os eventos aconteceram. As perguntas quando são as mais importantes no livro do Apocalipse, de qualquer modo. Que Deus irá triunfar. Que Deus irá triunfar através de Jesus Cristo. Essas são as principais afirmações do livro. Quando acontecerá e quem fixou essa imagem que, na minha opinião, alguém quer nos afastar da ideia central desse livro. Então, o livro do Apocalipse descreve o ápice final do espírito da antiga Babilônia. Uma atitude contra Deus que está presente hoje, presente através da história, e que irá atingir seu clímax no final dos tempos. Mas não importa o que haja pela frente, o triunfo supremo de Deus sobre todas as coisas está assegurado. O capítulo 18 do livro do Apocalipse comemora antecipadamente a vitória final de Deus sobre a Babilônia a Grande. Apocalipse 18, 9 e 10. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Sim, a história da Babilônia é uma história racional. Aquela velha cidade enterrada na planície da Mesopotâmia se tornou símbolo de uma sociedade dominada pela ganância. Uma sociedade que se afastou cada vez mais do conhecimento de Deus. Isso lhe parece familiar? João descreve um mundo muito parecido ao nosso de hoje em dia. Os mercadores no Antigo Oriente Próximo enriqueceram pela exploração do prazer. Muitos negociantes de hoje em dia fazem a mesma coisa. Negócios e compras geralmente são feitos baseados na ganância, no dinheiro e no poder. Muitos indivíduos se aproveitam do sistema para enriquecer, explorando os jovens, os velhos, os incultos e os desafortunados. Os cristãos não estão imunes às seduções do sistema babilônico.
Somos avisados sobre o logro do dinheiro, das riquezas, do poder e do prazer. Nós devemos viver, no entanto, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E tais ensinamentos incluem servir, dar e repartir. É por isso que João nos avisa: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Novo Testamento está cheio de avisos contra os peritos e o engodo do materialismo. As riquezas levam a um falso sentido de segurança. Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E no livro do Apocalipse, é claro, a Babilônia é retratada como extremamente rica. E aí está, Deus ou dinheiro. Então, tudo faz parte do quadro, parte das armadilhas. E o tom materialista também faz parte disso. Na sequência de tempo do livro do Apocalipse, Babilônia é destruída. Mas a boa nova é que não é o fim do mundo. Não é mesmo. Na visão de João, é o começo do domínio dos santos sobre Jesus Cristo. Então, o Apocalipse oferece esperança. É uma visão de vitória. A vitória de Jesus sobre todos aqueles que se opõem ao reino de Deus. Dizer que o livro do Apocalipse é uma visão da vitória de Jesus Cristo é, na verdade, um ótimo resumo. Se você pensar no ponto de vista do primeiro século, os cristãos e nós hoje em dia, é uma declaração verdadeira de duas formas, que você pode olhar para trás e ver a vitória de Jesus na cruz. Estamos falando da vitória de Jesus sobre os poderes do pecado e da morte. E é precisamente essa vitória que garante a vitória futura e nos dá a esperança para um futuro. Então, sim, uma vitória final de Cristo é uma boa forma de resumir o livro, mas você tem que lembrar que ela começou quando Deus fez aquilo com Cristo na cruz. Nossa história nos levou de Nimrod a Nabucodonosor, ao presente e ao futuro. Nós vimos o legado da Babilônia. Tem sido um padrão familiar que vimos se tecendo ao longo da história. Essa atitude de Babilônia está presente hoje. Então somos desafiados a que reino iremos servir? Ao reino de Deus ou da Babilônia? A Deus ou ao dinheiro? Babilônia, a grande, representa o resumo do poder do homem distanciado de Deus. Porém, o reino de Deus é muito mais poderoso. Nosso chamado é para servir a esse reino e ao seu rei, Jesus Cristo. Em suma, este é o único reino que irá perdurar. O poder e a glória de Cristo apenas. Esta é a lição que até mesmo Babilônia, a grande, será forçada a aprender.